Olá, meus queridos, graças e paz a todos. Estamos iniciando a nossa terceira aula desse dessa 16ª ou desse 16º módulo, método ou educação cristã. Né? E nós hoje estaremos vendo os métodos e os alvos da educação. Né? Então, quais são esses métodos a quais iremos ver? De forma resumida, estaremos observando esses métodos para claramente trazermos, né, uma compreensão. Então, estarei fazendo um resumo da aula de hoje, na qual você tem a apostila e você pode acompanhar e esmiuçar. Só lembrando que a nossa prova, ela tem a apostila e também as videoaulas. Nas videoaulas sempre falaremos de alguma coisa a mais, um complemento a mais, que esses complementos, eles também cairão na nossa prova. Então, prestem atenção, assistam às videoaulas. É interessante que muitas das vezes as pessoas olham para a prova e dizem, olha, mas isso não está na apostila. A prova, ela não é só elaborada pela apostila. O resumo que o professor faz e os acréscimos que ele coloca ali no seu resumo também vai para a prova. Então prestem atenção nisso, ok? Então vamos dar continuidade à nossa educação cristã, nossa matéria, e vamos falar dos métodos e os alvos da educação, ok? Então, quando a gente fala de método, a gente entende um modelo, uma prática, algo que seja para a melhoria, né? Então, os métodos de instruções, elas consistem quase exclusivamente em repetições. Quando a gente observa no hebraico o verbo shanar, é o mesmo de repetir, que depois ele veio ter um sentido, um significado tanto de aprender como ensinar. Então era algo comum entre os judeus e a igreja, o cristianismo primitivo, da prática, o método de ensinar, de repetir, e a pessoa vai ouvindo, 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 e essas repetições ele vai assimilando em seu subconsciente. Então, preste atenção. Né? Era, de fato, artifícios, né? Como o acróstico, que eles são empregados, e as escrituras usam muito esses termos, né? Para trazer a compreensão. Essa é a ênfase a qual esses ensinos traz. Trazer um valor sobre os ensinos, os preceitos bíblicos. Né? Então, os judeus, eles ensinavam, né, nos tempos passados, como hoje ensinam também. Existiam classes, né, ou idades onde cada aluno, eles começavam a aprender. Então nós iremos ver a influência da educação num período primitivo, né, mais antigo, como eram. Né? E isso trará para nós uma compreensão. Então, o judaísmo, ele traz essa compreensão bem clara. Os alunos aprendiam aos pés dos seus mestres. Isso era um conceito já que o judaísmo adquiriu com uma influência grega. Né? Os gregos, eles tinham essa prática de ensino, e os alunos, quando aprendiam a filosofia grega, a aritmética e entre outras matérias, eles lançavam-se, ou seja, aprendiam aos pés do seu mestre. Certo? Então, o método, esse método de aprendizagem é um método de repetir. Né? E repetir o quê? Né?
os ensinos, eram chamados no hebraico de shanar. Né? Era a forma de repetições, e essas repetições a criança ia assimilando, assimilando e adquirindo todo, toda a compreensão desses textos. Okay? Então, a igreja primitiva, ela dá continuidade a isso. Os judeus tinham, Moisés foi instruído, Abraão foi instruído, os filhos de Abraão foram instruídos. No Egito, José fora instruído pela filosofia e a crença egípcia. Né? Pelos babilônicos, os judeus foram instruídos. Então, nós iremos ver isso. Então, a função total da educação judaica era tornar um judeu santo e separado, né? Povo escolhido para transformar. E essa transformação através das escrituras eram para transformar seus vizinhos, sua casa, seus familiares, tudo em volta, a serem pessoas melhores, pessoas práticas, pessoas a terem uma educação judaica. Então, esse tipo, né, de educação, ele serviu, até hoje, serve também para nós cristãos. Né? Então, como aprendemos sobre essa educação, isso é muito importante para nós. Né? Da mesma forma que as igrejas primitivas, elas ensinavam ofícios para os futuros, as crianças, né, que futuramente eles teriam uma função eclesiástica, como também profissionais. Então é interessante a gente lembrar que as crianças, eles aprendiam com seus pais a educação como também a profissão. Então, a maioria das vezes, a profissão dos seus pais era uma profissão dos seus filhos. A gente pode observar isso em Jesus. Ele não era simplesmente um filho de um carpinteiro. Ele era o carpinteiro. Por quê? Porque ele aprendeu aos pés de seu pai, José. Né? Então, como a gente observa isso? Uma mesma lei, uma mesma ou uma aliança. Então a gente pode observar que para esse processo de aprendizagem, ele ocorre no âmbito familiar. E ocorrendo no âmbito familiar, ele se expande nas escolas. As escolas, ela tem uma grande importância na educação secular. Eu sou professor, fui professor no meio secular, né? Como também sou professor no meio cristão. Eu sou professor de escola cristã. E nós temos uma preocupação de saber como aquele aluno está, não só na questão de conteúdos, de conhecimento, mas também na sua vida didática, a sua vida prática. E essa vida prática, como ele é em casa, como é o comportamento dele na sala de aula, na escola, junto com os seus amigos. Então, a educação começando em casa, aonde a criança ela for, ela leva aquela educação. Aqui Paulo Freire já dizia que antes de enviar o seu filho com os materiais para a escola, também envie com o seu filho a educação. Isso é importante. A educação, ela é importante para nós. Então, quando aprendemos bem em casa, somos instruídos em casa nos tempos de hoje, na nossa período chamado pós-modernidade, na escola seremos ótimos alunos. Né? E esses ótimos alunos, eles passam a ter grandes desenvolvimentos psíquico, emocional, como também motor. Né? As coordenações motoras, eles desenvolvem melhor, né?
por meio de artes, por meio de técnicas educacional. Logo, tanto em casa quanto no lar, essa educação ela é fundamental. Ela gera princípios, né? E esses princípios conduz ou cria consistência e produz grande desenvolvimento para a vida da criança, desenvolvendo nela um equilíbrio, uma segurança, fará que ela frutifique emocionalmente e naquilo que ela faz. E ela vive uma vida positiva naquilo que ela exerce, nas suas obras. Ela passa a ter boas mudanças nas suas atitudes e no seu desenvolvimento espiritual, mental e físico. Então, devemos sempre lembrar que o processo de aprendizagem de uma criança, ela começa no treinamento emocional. E vivemos em um tempo onde as nossas crianças ela não têm esse treinamento emocional em casa. E os pais precisam treiná-la emocionalmente. Mas alguém pode dizer, mas eu não sei como treinar emocionalmente os meus filhos. Treiná-lo emocionalmente é fazer com que ele adquira capacidade de encarar ou as realidades da vida, não permitindo que os seus filhos criem fantasias que não os permita serem melhores. Existem pais que colocam fantasia nos filhos sobre Papai Noel, né? Eu lembro que no período folclórico, no mês de agosto, no nosso país, aqui no Brasil, o folclórico brasileiro vai contar as histórias da mula sem cabeça, do boto cor-de-rosa, de vários personagens, que faz parte da mitologia, do folclore brasileiro. E eu, como professor, eu faço com que esses alunos aprender esse folclórico brasileiro, entenda qual o real sentido daquilo ali. Então, quem era o boto cor-de-rosa, né? O que ele fazia? Então, eu explico para o aluno que mesmo sendo algo cultural nosso, mas é algo danoso para nós. E muitas das vezes os nossos filhos aprendem isso em sala de aula e os pais não têm a mínima ideia de quem seja. O Saci Pererê. Olha, imagina só o Saci Pererê. Quem é o Saci Pererê? Alguém muito rebelde, que não obedece nada nem ninguém, vive aprontando as coisas. E a gente observa isso como algo bom, porque a cultura traz essa ideia. O boto cor-de-rosa, só para você imaginar, durante o dia ele é um boto, durante a noite ele se veste de rosa e sai para as gafieiras, né? E ele sai procurando meninas, adolescentes, virgens, para engravidar. E pela tradição, principalmente no Amazonas, né, tanto no Pará, em toda a Amazônia, né, na floresta em si, toda aquela área, essa tradição começou de uma forma porque as meninas estavam aparecendo grávidas. E isso fazia com que perguntava ali de quem é o filho, ou de quem é o pai. Aí a resposta seria do boto cor-de-rosa. Então, são coisas que a gente observa como algo normal, né? No Natal, ao invés de apontarmos que celebramos o nascimento de Cristo, a gente mostra que é Papai Noel, que ele traz presente. É por isso que muitos pais fantasiam seus filhos dando-lhe presente em nome do Papai Noel. E isso faz com que o filho não tenha uma mente preparada emocionalmente. Ele não está preparado emocionalmente. Todos nós somos criados com emoções. Mas essas emoções não podem tomar conta de fantasias e terem espaço na nossa vida. Então,
Os pais, eles podem facilmente treinar negativamente os seus filhos de maneira incondicional. Então, observe alguns pontos. Primeiro, se darmos uma ordem aos nossos filhos e ele não responde a primeira vez, na terceira vez ele responde, quando o pai fala várias vezes. Eu lembro-me que meu pai tinha uma mania de dizer, olha, eu vou cuspir no chão. E quando falava no chão, era um chão de barro, não era um chão de cerâmica ou de piso em cimento queimado. Isso era um chão de barro. E quando ouvíamos isso, nós corríamos para fazer rapidamente aquilo que ele mandava. Então isso é importante para nós. Os nossos pais não devem estar repetindo uma, duas ou três vezes para que demos a atenção devida, né? Segundo ponto é se a casa da criança não faz, na casa a criança ela não faz a lição, ou se ela delonga e começa a criar uma desculpa e os pais não o corrigem, logo isso fará danos nocivos e terríveis a essa criança e elas serão crianças emocionalmente frustradas. Porque quando ela encarar a vida, verá que as pessoas não se inclinam ao que ela quer, mas sim à realidade da vida. Terceiro, se uma criança não tem limites em casa, em suas brincadeiras, na escola, ela também terá problemas, né? Se em casa não se tem limites, na escola também não terá, no momento do intervalo. Lembro-me que tinha crianças que dormiam tarde porque os pais deixavam, e eles, na sala de aula, queriam continuar o sono. E nós não deveríamos deixar. Isso, essa criança se abusava, não assistia a aula direito, ficava incomodado, porque em casa ela vivia como queria, e na sala de aula ela era chamada a atenção. Se os pais estão sempre muito ocupados para ver o caderno do seu filho, qual o incentivo que ele vai dar para o filho? Como ele pode elogiar se o filho faz ou não uma atividade? Então isso, as crianças crescem sem ter um incentivo emocional dentro de casa, porque os pais não dão nenhum esforço ao seu reconhecimento. Então os pais têm que cobrar, mas ao mesmo tempo estar presente, acompanhando. O quinto é uma criança que não tem horário regular para fazer a lição de casa, para dormir, para acordar, ou para obedecer os horários que os pais ordenam. Qual o compromisso que essa criança terá? Logo em sala de aula, ela vai achar que o professor é uma extensão do lar. Eu sempre digo para os meus alunos, principalmente do ensino fundamental 1, que muitos têm aquela velha mania de tio. Eu disse, eu não sou seu tio, porque os meus sobrinhos eu coloco de castigo. E eu reclamo com eles. Eu sou aqui seu professor. Então nós precisamos refletir sobre isso. Se os filhos não têm limite em casa, como terão num ambiente escolar? Será que eles serão produtivos ou não? Será que eles saberão lidar com as emoções? A casa é um ambiente fundamental para isso. Então, observamos que existe a filosofia cristã, né? E quando falamos de filosofia, há uma definição da filosofia. A filosofia é a fonte, ela é a razão das ideias, é a razão da explicação por que alguém deve fazer algo, qual o princípio disso, o que irá dirigir a sua vida, como é o seu campo de ideia. Para um cristão é algo da mesma forma. Para um cristão, ele deve fazer algo que tenha razão, que tenha um sentido. E, acima de tudo, um amor devocional a Cristo. Cristo é o poder de Deus. Ele é a sabedoria. 1 Coríntios 1, 24 diz isso. Para um cristão, né, é basicamente entender que existem filosofias básicas que elas são encontradas em nossos valores, em nossos princípios. Há uma luta no humanismo, né? O humanismo traz um conceito fundamental sem Cristo.
E para nós, cristãos, devemos ter um conceito fundamentado nele. E há essa luta. O humanismo, ele, ou a divindade do homem, ele promove em si o existencialismo, o comunismo, o evolucionismo. Já o cristianismo coloca Cristo como a fonte de todas as coisas, a revelação do poder de Deus, a perspectiva e a resposta para as pessoas. Isso se opõe entre si, a filosofia cristã com a filosofia humana. Então, quando falamos da filosofia da educação cristã, nós começamos a perguntar por que a educação cristã e a sua filosofia? O porquê disso, né? A filosofia da educação cristã é obedecer os mandamentos da palavra de Deus a partir do nosso amor por Jesus. É uma filosofia educacional que traz um relacionamento nessa geração do governo de Deus sobre as próximas gerações. Então, a educação segundo a filosofia cristã é ter Cristo como um fundamento, um modelo baseado na própria palavra de Deus. Visa equipar e cumprir o propósito de Deus na vida de cada um de nós. E nós devemos aprender esses princípios desde a nossa infância, como base, e saber que isso é sagrado para nós. A filosofia, ou melhor, o porquê ou os porquês, né, deve ser a base de desenvolver a nossa metodologia. Qual é a nossa metodologia? O como, né? O como. Esse é o sistema a qual deve ser o nosso currículo, o sistema educacional. Então, devemos colocar Deus como nossa pedra de construção, nossa edificação. Assim como numa filosofia da educação cristã, o currículo visa a exaltação do Senhor em cada área do nosso conhecimento. A nossa metodologia é o meio que baseia-se os métodos de Cristo, do nosso mestre, de uma pessoa formal. Então, há uma luta entre o humanismo e o cristianismo. Uma das estratégias do humanismo é compartimentar o conhecimento, separando os processos da educação. Logo, quando a gente começa a dar aula de ciências, na criação, logo em sala de aula, no meio secular, primeira coisa que eles olham, vamos deixar a religião de lado. Vamos tratar para o processo da evolução, como também das teorias do Big Bang. E essas teorias baseadas na crença, no pensamento humanístico, ela tira Deus de cena, ela deixa Deus fora. E o cristianismo ele se opõe a isso. Toda filosofia de governo sustenta uma filosofia de educação. Ele traz uma